Salve, salve amigos do YouTube. Estamos mais uma vez aqui no ProSaulo Studios, certo? E hoje o nosso assunto vai ser o quê? As raízes de uma função do segundo grau, aquela mesmo chamada função quadrática, né? Nós vimos esse tópico na aula. E agora nós vamos dar uma aprofundada nele, né? Em coisas que a gente não conseguiu falar nas últimas duas aulas. Então, deixa eu pegar aqui, compartilhar a minha tela. Opa, janela. Partilhar. Tá aí, certo? Então, raízes de uma função quadrática. Bom, vamos lá. Já sabemos que as raízes de uma função y igual a f de x, ou seja, o y é a mesma coisa que f de x, são os valores de x, tais que y é igual a zero. Resumidamente, pessoal, as raízes é quando eu pego a função quadrática e igualo ela a zero, tá? E justamente os valores que nós encontrarmos serão o que, pessoal? Serão o momento em que esse x, ó, ele corta as abscissas, ou seja, o momento que corta no x, no plano cartesiano, corresponde às raízes da função quadrática, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. Opa, não está indo? Vamos lá. Deu uma travada aqui no sistema. Peraí, opa. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Bom, vamos lá. Então, por exemplo, o modelo que a gente vai trabalhar é este modelinho aqui, ó. Y igual a x quadrado mais bx mais c, onde, obviamente, o a tem que ser diferente de zero. Por quê, pessoal? Porque se o a for igual a zero, você concorda que nós passaríamos a ter uma função assim, ó, ax mais b, e nós já vimos que isso aqui não é uma função quadrática, né? É uma função o quê? Afim, certo? Então, por isso, a exigência do nosso a ser diferente de zero, né? Porque se ele baixa o grau da função, a gente passa a ter este modelo aqui, certo? Então, vamos lá, né? Continuando. Opa, deixa eu apagar aqui esse rascunho, né? Para não atrapalhar a gente. Número de raízes de uma função do segundo grau, tá? Então, todas as vezes você estiver resolvendo uma equação de segundo grau, obviamente, por se tratar de grau 2, nós estamos falando de duas raízes, né? Mas isso vai depender um pouco também do delta, né? Do valor que você encontra para o discriminante, não é isso? Essa fórmula aqui você já conhece lá desde o fundamental, né, dos anos finais, que é conhecida como fórmula de Bhaskara, né? Mas, na verdade, é a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, tá? Então, como o delta é discriminante, quando ele for maior que zero, nós teremos duas raízes reais distintas. Se ele for igual a zero, você tem duas raízes iguais, né? Ou uma única raiz dupla, né? E se ele for menor que zero, o que significa isso? Que não tem raiz, né? Então, em nenhum momento essa função vai cortar o eixo das abscissas, né? Vamos ver um exemplo numérico aqui, ó. Obter as raízes, esboçar o gráfico e estudar os sinais da função. F de x é igual a 3x² menos x menos 2. Então, o que a gente pode ter de cara aqui, ó? A gente pode ver de cara que a função está passando no y quando o y é menos 2, certo? Agora, para achar o nosso amigo onde a função passa no x, precisamos pegar
esta função e igualá-la a zero, né, pessoal? E é isso que a gente vai fazer, ó. Então, vamos lá. Um pouco lento. Vamos, meu filho. Então, ó, o discriminante da função, calculando, que é o delta, né? Achamos que o delta é 25. Se o delta é 25, obviamente, nós teremos duas raízes distintas, né? Quando você resolver isso, você vai achar um x igual a 1 e um x' igual a menos 2/3. Tá? Então, a parábola, ela tem a boca para cima, porque o A é positivo. Ela passa em x quando x é igual a 1 e quando x é menos 2/3, certo? Aí, o próximo passo é que a gente encontre, né, o x do vértice, né? Vamos lá. Ó. Então, o x do vértice, você sabe que é menos b sobre 2a. Quando a gente calcular o x do vértice, você vai ver que este valor será 1/6. Joga 1/6 na função, o que você vai ter? Menos 25/12. Então, o que aconteceu para achar esse valor menos 25/12? Simplesmente pegamos 1/6 e jogamos na função, pessoal. Tá? Então, olha só a representação. Primeiro vamos ver onde passa em x, boca para cima. Em y a gente já sabe que passa em menos 2. E o vértice da função, quando x é 1/6, o y é menos 25/12, né? Legal, né? E aqui a gente vai ter, né? Quero lembrar vocês, ponto de mínimo local, tá? Função com boca para cima, nós temos ponto de mínimo local, ok? Olha as raízes, né? Então, y maior que zero, quando acontece o quê? Quando x é menor que 2/3 e quando x é maior que 1. São os momentos que a função é de fato positiva, né? Entre menos 2/3 e 1, a função está abaixo da reta das abscissas. Ó. Então, ela é negativa. Ok? Vamos ver outro exemplo. Na função quadrática x² mais 2x mais 3, mostrar que o y é maior que zero para todo x real. Para a gente entender o comportamento dessa função, o que a gente precisa fazer, pessoal? Obviamente, calcular o discriminante e achar o zero da função, né? Está aqui o discriminante, calculei, opa, deu negativo, então não passa em x. Lembra que quando o delta é menor que zero, não tem em nenhum momento a função tocando no eixo das abscissas, né? Não tem valor para x. Então, ó, como o x² aqui é positivo, né? Ó, estou falando deste camaradinho aqui, ó, x² positivo, o que vai acontecer? A parábola, evidentemente, tem a boca para cima, não é isso? A gente sabe que ela passa no y no 3, né? Isso foi demonstrado pela própria função, né? Ó. Olha o laser aqui no 3, ó, certo? Isso foi demonstrado pela função. Então, vamos ver agora como que a gente montaria esse gráfico, né? Então, você vai calcular o x do vértice, e aí você vê que quando calculamos o x do vértice, o x é menos 1. Joga menos 1 na função, ou seja, vem aqui nessa função onde tem x, você vai pôr menos 1, ok? E você vai achar que o y é igual a 2. Então, vamos lá, ó. Então, não toca, só toca lá no y, em 3, a boca é para cima. O x do vértice, quando o x é menos 1, o y do vértice é 2. E nós teremos um gráfico desta forma aqui, beleza? Então, veja que o y ele é positivo para todos os valores reais de x, né? Porque em nenhum momento a parábola toca abaixo do eixo do x, né? Ela sempre está acima, né? Ela não está aqui, ó. Ela sempre está acima do eixo do x. Vamos lá, né?
Continuando, mais um exemplinho. A função y menos x² mais 4x mais k é um número, hein, pessoal? Tem duas raízes reais iguais. Calcular k e obter a raiz dupla. Esboçar o gráfico da função. Gente, se tem duas raízes iguais, o que significa? Que quando nós viermos aqui nessa função e calcularmos o delta tem que ser igual a 0. Lembra disso? Pois bem, ó. Então a gente vai pegar essa função aqui e vamos calcular o determinante. Calculamos, ó. B² menos 4ac. Quem é B? 4 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 1 vezes o k. Pois bem, calculando o discriminante, chegamos que 16 mais 4k é igual a 0. Agora a gente acha o valor de k igual a menos 4. Ok? Quanto vale k? Menos 4. Então, onde tem k, você vai botar o quê? Menos 4, evidentemente, né? Vamos esboçar o gráfico? Para esboçar o gráfico, como a raiz é dupla, basta a gente fazer menos b sobre 2 vezes a. E você vai achar aí esse valor igual a 2. Então, a parábola intercepta o eixo x quando x é 2, y é 0. Certo? E o menos 4 é o valor onde ela passa em y. Como que ficaria isso? Ó? Aqui está o gráfico, certo? Então, ela está passando em x onde? Quando x é 2. A boca é para baixo, porque o x² é negativo. Ela passa no y valendo menos 4. E nós teríamos um desenho mais ou menos assim, né? Beleza? Repare que o ponto de máximo local, o x do vértice aqui, né? É quando x é igual a 2 e y é igual a 0. Beleza? Acaba sendo a raiz. Legal, pessoal? Bom, espero que você tenha entendido, tá? Uma aula um pouquinho mais extensa, né? E nos vemos na próxima aula. Forte abraço, até mais!